Aconteceu há pouco tempo o voo experimental do Gripen NG, supervisionado pelo pessoal da FAB, da Força Aérea Brasileira. O Gripen NG será aí a próxima aeronave, o próximo caça de superioridade aérea do Brasil. Os Mirages foram aposentados e nós temos uma força aérea completamente defasada, com os F-5Ms, que são caças pobres, desatualizados. Eles tentaram fazer um upgrade aí recentemente, mas continua sendo um caça desatualizado e que vai ser sucateado muito em breve. E os AMX de 1989, que são caças assim muito abaixo daquilo que o Brasil merece, daquilo que o Brasil pretende ser e que nós sabemos que tem a possibilidade de ser. Um dos fatores principais para escolherem o Gripen NG, que é o Next Generation, diferente, bem atualizado, bem diferente, bem superior ao Gripen original, foi a transferência de tecnologia. E o nosso país precisa dessa transferência de tecnologia porque nós precisamos dar um salto na nossa indústria, no nosso desenvolvimento científico, tecnológico. E você sabe muito bem que a aquisição desses caças, existiam alguns concorrentes, o FA-18 Super Hornet dos Estados Unidos, o Rafale da França, cogitaram o Su-35 da Rússia, acabou ganhando o Gripen, isso daí envolvido em uma série de malandragens e maracutaias e o cacete A4. É claro que precisa molhar a mão da marmota e do cachaceiro de alguma forma. Mas o Gripen é sim uma grande aeronave. Através da Operação Zelotes, eles descobriram que para a Saab teve que molhar ali a mão da marmota, do cachaceiro e tudo mais, segundo o que foi divulgado em todos os jornais aí. Mas o que eu quero fazer aqui é realmente mostrar o que a aeronave é para você. Afinal, você pagou por essa aeronave. Você pagou alguns bilhões por ela. Então você merece saber o que é que o seu país vai ter agora. Mas eu não tenho condição de te explicar isso. Por isso eu vou colocar alguns vídeos aqui do canal Águias de Aço, feito pelo Evaldo Barbosa, que é um militar de carreira, tem 9 anos como militar de carreira e tem um dos canais mais incríveis a respeito de aeronaves, principalmente de aeronaves militares, do YouTube. Realmente o que ele faz é incrível. E hoje nós vamos conhecer mais o que esse Gripen NG, o que essa aeronave que foi adquirida para o Brasil, que é tua, você que pagou por ela, que no meio ali envolvido tem uma série de maracutaias, de molhar a mão do cachaceiro e da marmota e da máfia toda, mas não interessa, porque você pagou e é o que a gente tem agora, já está firmado o contrato, pelo menos para que você saiba aquilo que foi adquirido em nome do teu país. E nós vamos ver agora alguns vídeos do canal Águias de Aço, do Evaldo Barbosa. Eu vou usar esses vídeos aqui pela minha incapacidade absoluta de explicar. Eu sou apenas um entusiasta. E esse canal do Evaldo Barbosa, eu como entusiasta que sou, já digo, não sou nem especialista nisso daí, mas me interesso muito pelo conhecimento, pela informação, pelo que os caças fazem, como eles fazem. Adorei o canal do cara. Vou colocar esses vídeos aqui e recomendo que você vá lá se inscrever também, porque é muito interessante. Tem diversos vídeos lá, ele tem o Su-35 contra o Gripen NG, que é esse caça que nós compramos, comparativo numérico da Força Aérea dos Estados Unidos, da Rússia, a respeito do caça F-22, do caça F-15, cheio de características e informações que são interessantes pra caramba. O canal do rapaz tem 10 mil inscritos, o que é muito pouco por aquilo que ele oferece, um conteúdo com muita qualidade, e você precisa se interessar por essa área também. Porque a superioridade militar ela é um fator importantíssimo para um país continental como o Brasil, e é importantíssimo para a tua vida, para o desenvolvimento tecnológico de uma nação, de um país. Tudo que você tem na tua mão, cara, de televisão, a GPS, a celular e tal, são derivativos de tecnologia militar. Por isso é tão importante esse caça vir para o Brasil, esse compartilhamento tecnológico,
esse exchange, né? essa troca de conhecimentos com a Suécia, no high-tech, realmente naquilo que nós podemos desenvolver como tecnologia e de novas qualidades para o nosso país, que realmente precisa disso, né? Então, independente de todas as falcatruas, de todas as maracutaias, de todas as sem-vergonhices, aprenda aí o que é o Gripen NG e o que é que ele pode fazer. A origem do jato sueco JAS-39 Gripen remonta aos tempos de Guerra Fria. A Suécia sentia-se ameaçada pelos países signatários do Pacto de Varsóvia e a nação precisava de uma aeronave que pudesse superar os caças inimigos e possibilitasse exercer a superioridade aérea. O norte da Suécia é um local implacável com invernos longos e congelantes, além de amplas áreas sem população. O terreno apresenta um ambiente hostil para a operação de uma aeronave, embora tenha sido este o lugar berço do Gripen. O JAS-39 é uma aeronave leve multifunção monomotora, com canards e asas em delta, projetado para substituir o Saab 35 Draken e o 37 Viggen na Força Aérea Sueca. JAS é a abreviatura sueca para caça, ataque e reconhecimento. O Gripen NG é a versão mais avançada da aeronave e adquirida recentemente pela Força Aérea Brasileira. Muitas críticas surgiram após a escolha do caça, frente aos concorrentes, o Dassault Rafale e o Boeing FA-18 Super Hornet, mas pelo que podemos observar, boa parte destas críticas surgem porque a escolha recai sobre o nome Gripen, que nas primeiras versões realmente não era uma aeronave condizente com as dimensões continentais de nosso país, e também não possuía especificações e performance adequadas aos requisitos de um novo caça para a FAB. Mas devemos ter em mente que a versão NG encomendada pela FAB incorpora tantos avanços que a torna praticamente uma nova aeronave, quando comparada às primeiras versões do caça. Vejamos então as principais modificações e avanços que trouxeram o Gripen NG a um novo patamar de aeronave de defesa, e quais os fatores operacionais e até mesmo geopolíticos influenciaram a escolha da FAB e do governo brasileiro pelo jato sueco. O alcance, que era justamente o fator mais criticado do Gripen, aumentou em praticamente 50%, quando comparado ao das versões anteriores. Isso se deve a um aumento de 40% na capacidade interna de combustível e também ao uso de um motor mais eficiente. Em configuração de combate, armado com 4 mísseis e levando 2 tanques de combustível externos, a nova geração do Gripen tem um raio de alcance de até 1.500 km. O novo Gripen possui um motor 20% mais potente, com 98 kN de impulso e de menor consumo de combustível, permitindo uma velocidade de Mach 1.1 sem a utilização de pós-combustor, oferecendo a capacidade de supercruise ao vetor. Somente a Força Aérea Brasileira terá uma aeronave com esta capacidade, em toda a América Latina. O caça também ganhou um poderoso e moderníssimo radar, que permite a detecção e rastreamento de múltiplos alvos aéreos e no solo a longas distâncias, de forma simultânea e independente. Os sistemas embarcados no Gripen NG vão permitir o uso de mísseis de interceptação aérea e de ataque ao solo de médio e longo alcance, bombas inteligentes guiadas a laser,
além de uma série de outros recursos, como sensores infravermelho de busca e equipamentos de guerra eletrônica, como perturbadores de radares e rádios criptografados. O pacote de tecnologias para o Gripen NG escolhido pelo Brasil o torna mais avançado até mesmo que o selecionado pelos suecos. O caça da FAB terá um dos cockpits mais impressionantes da aviação militar. Em vez de 3 telas digitais separadas, como é a versão do Gripen configurada pelos suecos, o modelo da FAB contará com um painel panorâmico WAD que reunirá todas as informações em apenas uma tela. Atualmente, somente o caça norte-americano F-35 possui o display panorâmico. O Gripen brasileiro ainda terá um sistema de ligação por data link, recurso que permitirá ao caça se comunicar por meio de sinais eletrônicos criptografados com outros aviões e órgãos de controle. Segundo o fabricante, o Gripen NG apresenta os menores custos operacionais e de logística entre todos os caças atualmente em serviço. O Gripen da FAB será equipado também com recursos para minimizar a assinatura radar, o que dificulta sua identificação e localização na eventualidade de um combate. A assinatura de radar RCS, que na versão A era de 0,5 metros quadrados, na versão NG será inferior a 0,1, ficando próximo a 0,05. O vetor possuirá também o HMD, um óculos acoplado ao capacete do piloto que funciona como uma espécie de monitor de ataque e reconhecimento, permitindo o engajamento de alvos mesmo fora da linha de visada e atuando em conjunto com o movimento da cabeça do piloto. Comparado com o Gripen D, o peso máximo de decolagem do Gripen NG aumentou de 14 para 16 mil kg. Outro ponto bastante criticado era sua capacidade de carga externa de armamentos, que foi aumentada para 6 toneladas, um número que ainda não impressiona, mas o suficiente para uma carga bélica razoável. A nova configuração de chassi também permite a adição de 2 pilones de armamentos na fuselagem. As versões do Gripen A, B, C e D podem ser equipadas com até 3 tanques de combustível externos, com capacidade para 300 galões cada. Já as versões NG poderão ser equipadas com até 4 tanques de 450 galões, o que, juntamente com o acréscimo de 40% na capacidade de combustível interno, proporciona um grande aumento do alcance do Gripen NG em relação às versões anteriores. Pela primeira vez em 75 anos de existência, a FAB terá uma aeronave de superioridade aérea avançada de acordo com a tecnologia de seu tempo. Em termos de capacidade de combate e alcance operacional, o Gripen NG pode cumprir a mesma tarefa de 4 caças F-5 Tiger, atualmente a principal e mais rápida aeronave militar a serviço do Brasil. Além destes fatores operacionais citados, outras questões pesaram na aquisição do caça sueco. Uma delas é a transferência de tecnologia e a possibilidade de que os novos caças da FAB sejam desenvolvidos em conjunto com empresas brasileiras. Esta questão foi fundamental para a escolha do avião sueco, pois as propostas de transferência de tecnologia dos seus concorrentes eram vagas ou praticamente inexistentes. Com isso, o Brasil terá propriedade intelectual conjunta de 100% do avião. A Embraer será a principal parceira da Saab no desenvolvimento do projeto, que conta com outras empresas brasileiras. Estima-se que 80% do corpo do avião será produzido no Brasil, mas os detalhes ainda estão sendo negociados. A partir do contrato, as primeiras unidades começarão a ser entregues em 4 anos. O desenvolvimento conjunto traz consigo a possibilidade de que aviões vendidos para outros países também sejam parcialmente fabricados no Brasil. Obviamente, além da transferência de tecnologia, pesaram a performance e o custo de aquisição e manutenção da aeronave. Segundo o ministro da Defesa, foi uma escolha pelo melhor equilíbrio entre estes 3 itens.
O programa prevê o fornecimento de 36 aeronaves entre 2018 e 2023. Porém, existe a possibilidade de aquisição de 120 aeronaves nos anos seguintes. Além do que já foi mencionado, a geopolítica e a busca por novas tecnologias pesaram na escolha do Gripen NG em detrimento dos caças americanos e franceses. O caça norte-americano FA-18 Super Hornet era apontado como favorito, até as denúncias de espionagem americana ao governo brasileiro ganharem as páginas dos jornais. A Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos teria espionado empresas brasileiras e até a presidente Dilma Rousseff, segundo documentos vazados pelo ex-agente da NSA, Edward Snowden. Em 2008, durante a cerimônia do dia 7 de setembro em Brasília, com a visita do então presidente da França, Nicolas Sarkozy, o então presidente Lula anunciava de forma atrapalhada a compra dos caças Rafale. Após forte pressão, o ex-presidente recuava do que havia anunciado. Mesmo assim, tudo parecia favorável à proposta francesa, até a política externa do país europeu se chocar com os interesses brasileiros. Além disso, a oferta da França era a mais cara de todas, ao ponto de que um Rafale custaria o dobro de um Gripen NG. Já na reta final do certame, os suecos conseguiram tomar a dianteira graças às insatisfações políticas do Palácio do Planalto com os governos americano e francês, aliada ao baixo custo de aquisição e manutenção, mais a interessante possibilidade de desenvolvimento do caça em solo brasileiro. Válido lembrar que outro bilionário programa militar ocorrido na década de 80 resultou na excelência e na lucratividade de uma das mais preciosas empresas nacionais, a Embraer. Como vimos no vídeo sobre o AMX aqui no canal, o projeto ítalo-brasileiro de desenvolvimento de um caça subsônico de ataque ao solo propiciou à Embraer a posse de novas tecnologias em aerodinâmica e eletrônica embarcada. Todo o know-how adquirido no projeto do jato militar é usado atualmente nos aviões comerciais e brasileiros, que representam um sucesso de vendas e performance. O desenvolvimento do Gripen NG em território nacional poderá propiciar o mesmo, ou seja, as próximas gerações de aeronaves civis e militares da Embraer terão o DNA do futuro caça sueco-brasileiro. É algo fundamental para o crescimento e continuidade do elevado padrão em que se encontra hoje a indústria aeronáutica nacional. Em meio a uma enxurrada de opiniões, críticas e elogios, tendo sido uma escolha política ou não, sendo o Gripen o melhor dentre os concorrentes ou não, o fato é que o NG realmente é uma aeronave de ponta e muito capaz, e sua aquisição e produção em território brasileiro possibilitará uma boa oportunidade para adquirir conhecimentos fundamentais ao desenvolvimento da indústria aeronáutica nacional. Gostaria de ressaltar ainda que o propósito deste vídeo não é a discussão sobre qual a melhor aeronave dentre as concorrentes no projeto FX, e em nenhum momento afirmo que o Gripen tenha sido a melhor escolha. Cada aeronave tem seus pontos fortes e fracos, e a escolha de um caça para uma força aérea se baseia em tais fatores e na relação custo-benefício entre eles. E este longo período de vários anos de análise e discussão pelos especialistas do governo brasileiro evidencia que se trata de um assunto muito mais complexo do que
dificilmente conseguimos deter informação suficiente para determinar qual a melhor aeronave. Esclareço novamente que as comparações aqui do canal se restringem basicamente aos dados de suas fichas técnicas e conhecimentos básicos de seus sistemas, armamentos e suas capacidades. Existem muitos parâmetros e variáveis de combate e uma comparação mais aprofundada não seria possível em um vídeo de 10 a 15 minutos. Além do que, só ficaria no campo da teoria e não seria muito mais esclarecedora do que a que veremos aqui. Mas vamos ao que interessa. Como vimos aqui no canal, o Gripen NG foi o grande vencedor desta disputadíssima concorrência, pois ofereceu maior custo-benefício e possibilidade de transferência de tecnologia. Vimos que muitas críticas surgiram após a escolha da aeronave, frente aos concorrentes, o Dassault Rafale e o Boeing FA-18 Super Hornet, pois tais aeronaves são mais pesadas e possuem maior capacidade de combate. Faremos então um breve comparativo de suas respectivas fichas técnicas. Farei um sistema de pontuação do seguinte modo: a aeronave que tiver o melhor desempenho receberá 2 pontos no quesito, a com o segundo melhor índice receberá 1 ponto e a de pior índice no quesito não pontuará. Ao final, confrontaremos a pontuação de cada uma. Começando pelo peso vazio e peso máximo de decolagem, itens que não entrarão na pontuação, podemos observar que o Gripen é o mais leve e o FA-18 o mais pesado. Mas peso por si só não significa muita coisa, sendo mais importante a capacidade bélica da aeronave. Neste quesito, o Rafale leva vantagem, ganhando 2 pontos, e o Gripen fica em último, não pontuando. Quanto ao número de pontos de armamentos, o Rafale fica novamente em primeiro, com impressionantes 14 hardpoints, sendo seguido pelo Super Hornet com 11 e ficando o Gripen em último com 10 hardpoints. No quesito potência, obtemos os seguintes números, mas não há pontuação, pois o empuxo por si só não significa muita coisa, dependendo também do peso da aeronave. Faremos agora alguns cálculos de relação empuxo-peso. No primeiro caso, com o peso vazio da aeronave, o Rafale fica em primeiro. No segundo caso, com 50% da carga útil máxima, o Super Hornet leva vantagem. E no terceiro e último caso, com o peso máximo de decolagem, o F-18 se mostra novamente superior. Concluímos que no caso do peso vazio, o Rafale é superior, mas nos dois últimos casos, o Super Hornet se mostra superior aos concorrentes, ganhando 2 pontos no quesito, e o Gripen novamente possui os números mais modestos. O RCS, que em termos breves seria o reflexo que a aeronave causa em radares inimigos, é também um importante dado, e os números indicam que o Gripen leva grande vantagem neste ponto, pois estimativas apontam um valor abaixo de 0,1 metro quadrado, ficando provavelmente em 0,05, o que em tese significa que seus concorrentes seriam detectados mais facilmente em voo supersônico, sem o uso de pós-combustores, garantindo maior economia e capacidade de sobrevivência em combate. O Rafale possui o melhor índice neste quesito, sendo capaz de voar a Mach 1.4 sem pós-combustão, ficando o Super Hornet em último, pois não dispõe de tal capacidade.
No que se refere ao alcance, os dados variam de acordo com a configuração de cargas externas e vários fatores como o tipo de missão, altitude de voo, dentre outros. Vamos então considerar apenas o alcance máximo, com o uso de tanques externos. O Gripen NG possui o maior alcance dentre os concorrentes, e o Super Hornet o menor. Este dado chega a ser surpreendente, pois uma das maiores críticas ao Gripen se referia ao seu alcance, mas como salientei no vídeo sobre o NG, tais críticas recaem sobre o nome Gripen, sem considerar que o NG é praticamente uma nova aeronave. O teto de serviço é bem semelhante entre os concorrentes, mas o Gripen leva uma pequena vantagem, ficando o Rafale e o Super Hornet empatados. No que se refere à razão de subida inicial máxima, o Rafale mostra grande superioridade em relação aos concorrentes, mantendo impressionantes 60.000 pés por minuto de subida inicial, bem superiores aos 44.000 pés por minuto do F-18, que fica em último neste quesito. Já no quesito velocidade máxima, o Gripen obtém pequena vantagem, sendo capaz de atingir Mach 2, ficando o Super Hornet e o Rafale novamente empatados em Mach 1.8. E para finalizar, em relação aos valores dos custos por hora de voo, o Gripen leva grande vantagem em relação aos concorrentes. O Rafale fica em último lugar neste aspecto. Já com relação ao preço das aeronaves, não farei o comparativo para não gerar polêmicas, pois tais valores variam bastante de acordo com os pacotes de aviônicos, armamentos, transferência de tecnologia, entre outros. Além do que, os valores divulgados são inconsistentes, variando de acordo com as fontes de consulta. Com isso, concluímos que o FA-18 Super Hornet é o maior, mais potente e mais pesado, mas acaba ficando em último no resultado final, pois sua performance no geral acaba sendo ligeiramente inferior à de seus concorrentes. Já o Gripen, com suas dimensões modestas, possui menor RCS que seus concorrentes e desempenho superior em muitos aspectos, como velocidade máxima, teto de serviço e alcance máximo, além, é claro, dos custos por hora de voo, considerados mais baixos da atualidade, o que o faz ficar em segundo lugar neste comparativo. Seus pontos fracos: capacidade de carga e número de hardpoints. Por fim, o Rafale, que marcou a maior pontuação, possui ótimos números no que se refere à capacidade de carga de combate, além dos impressionantes 14 hardpoints, e não ficou em último em nenhum dos quesitos abordados, a não ser o que se refere aos seus custos, que são altíssimos, a ponto de que sua operação chega a custar 50% a mais que a de um Super Hornet, e mais que o triplo de um Gripen, em relação aos valores por hora de voo. Lembrando que este comparativo abordou apenas dados conhecidos das fichas técnicas de cada aeronave, e foi feito de modo imparcial e subjetivo, sem a intenção de favorecer ou desmerecer quaisquer aeronaves. Para tornar o comparativo mais completo, deve-se pensar também em outros aspectos, como sensores e radares, mísseis BVR e de curto alcance empregados, manobrabilidade, dentre outros aspectos. Mas deixaremos isto para um vídeo posterior. Por hoje é só. Se gostou deste comparativo, deixe seu like e se inscreva para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!